Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula do curso de Matemática Básica. Nesta aula, pessoal, a gente vai fazer 3 exercícios que envolvem operações com frações, ou seja, operações com números racionais para a gente colocar em prática aquilo que vimos em aulas anteriores. E vamos direto ao primeiro problema, tá? Analise a resolução do problema abaixo. José separa um terço de seu salário para a alimentação. Dessa parte, 3/4 são destinados às compras do supermercado e o restante à feira. Que fração do salário José reserva para a feira? Então vamos primeiro ilustrar o problema para ficar mais fácil visualizar. O que está dizendo o problema? Que ele tem um salário, não fala quanto é, isso também não nos interessa nesse momento, tá bom? Então, significa o seguinte, que ele tem um determinado salário. Eu vou representar o salário de José aqui, pessoal, como um retângulozinho aqui, ó. E está dizendo que ele separa um terço desse salário para a alimentação. Você se lembra o que é um terço, pessoal? Se não se lembra, vejam a primeira aula de fração lá, que vocês vão ver o que é um terço. E vocês perceberão que um terço é quando eu tenho um total dividido em 3 partes, e dessas 3 partes eu quero uma. Isso aqui, ó, é um terço, tá bom? Então, o que está dizendo lá? Que ele reserva um terço do seu salário para a alimentação. Só que desta parte, de qual parte deste um terço, ou seja, dentro deste um terço, que é só esse pedacinho do salário dele, 3/4 são destinados às compras no supermercado e o restante à feira. Então vamos lá. Se eu quero saber, ou se está afirmando que 3/4 desse total é para o supermercado, quanto é 3/4 desse total? Ora, se esse total é igual a um terço, então 3/4 disso aqui é a mesma coisa que 3/4 de quanto? 3/4 de um terço. Aí se lembra novamente que a gente estudou em aulas anteriores que toda vez que eu tenho essa notação de, do, da alguma coisa, isso significa que eu devo multiplicar. Como que eu devo multiplicar? Eu repito a minha primeira fração e esse sinal, essa preposição, eu troco por multiplicação. Então fica 3/4 vezes um terço. E quanto é que dá isso aqui? Se você não se lembra, deve saber que aqui eu devo multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ficaria então com 3/12. O que significa 3/12? Significa que do salário total dele, 3/12 é reservado para o supermercado. E o restante, dentro desse um terço, é para a feira. Então, 3/12 é a mesma coisa que 3/4 de um terço, ou seja, 3/12 é um pedacinho dentro desse total. Só que, olha só o seguinte, se eu tirar um pedacinho desse total, vai sobrar ainda uma diferencinha dentro somente desse um terço. E essa diferençazinha que sobrar dentro desse um terço é o que vai ser para a feira. Então, o que eu devo fazer? Se ele tinha um terço do salário que era reservado para a alimentação. Deste um terço, 3/12 é para o supermercado, o que sobra então dentro desse um terço que é reservado para a feira? Não é isso que está dizendo? Que se ele pegou um terço, separou para a alimentação e destes 3/4 foi para o supermercado, o restante foi para a feira, então quanto é esse restante? O que eu devo fazer é o seguinte, ó, ele tinha um terço do salário e ele tirou, prestem atenção, ele tirou 3/12 para o supermercado. Ele tinha um terço do salário, que é isso aqui, e deste um terço ele tirou 3/4, só que 3/4 desse um terço é a mesma coisa que 3/12, então ele tirou 3/12. Então, um terço retirando 3/12, pessoal, aqui entra o conceito de quê? Entre o conceito de MMC, ou regra da borboleta. Tem os dois conceitos nas aulas anteriores. Se você quiser dar uma olhada, retornar no vídeo lá, vocês podem procurar aqui no canal que vai ter para vocês. Mas se vocês observarem bem, e se lembrarem como faz o MMC, perceberão que o MMC entre 3 e 12 é o próprio 12, pessoal. Então, o que eu devo fazer aqui? Ó? O MMC entre 3 e 12 é o próprio 12. E agora, qual é o próximo passo? Eu devo dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. E faço para os dois, ó. Devo dividir pelo denominador e devo multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá o próprio 4. Conservo o nosso sinal. Eu sempre vou acompanhar com esse sinal, tá bom? Esse sinal ele não pertence a um número específico, ele é o sinal entre as duas frações, então eu preservo ele. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 3 dá o próprio 3. 4 menos 3 dá 1, certo? 1/12. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, a fração do salário dele, que é reservado para a feira, é 1/12, beleza? Agora esse 1/12 é 1/12 exatamente do salário total dele. Então é como se ele pegasse esse salário dele e dividisse em 12 partes, uma dessas partes seria para a feira. Então, 1/12 reservado para a feira.
Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos para o segundo exemplo, ainda envolvendo frações. O segundo exemplo, ele nos diz o seguinte. Ele nos diz que em uma entrevista feita com alunos, verificou-se que 5/8 são ouvintes da rádio do colégio. E desses alunos, apenas 4/15 gostam de MPB. Qual é a fração de alunos que ouvem a rádio do colégio e gostam de MPB? Então vamos lá novamente. Vocês já perceberam que quando eu falo, por exemplo, aqui tem 5/8 são ouvintes, e desses alunos, de 5/8, 4/15, então não vou fazer agora o quadradinho aqui, basta multiplicar. Se ele sabe o seguinte, ó, que 15/8 são ouvintes. E desses 15/8, 4/15 gostam de MPB. Então o que eu quero encontrar aqui? Eu quero saber quanto é 4/15, que são os que gostam de MPB, dentro de quem? Dentro dos que são ouvintes. Mas quantos são ouvintes? 5/8. Então 4/15 de 5/8. Vamos lá. Ele quer saber quantos são 4/15 de 5/8. Você já sabe que eu devo substituir por multiplicação, então 4/15 vezes 5/8. Devo multiplicar, 4 vezes 5 dá 20, 15 vezes 8 dá 120, pessoal. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Significa o quê? Que 20 para 120 gostam de MPB e são ouvintes da rádio do colégio. Mas reparem aqui o seguinte, ainda posso simplificar essa fração. Qual é o conceito que eu utilizo para fazer simplificação? Agora eu vou utilizar o conceito de frações equivalentes. Eu devo fazer uma redução nessa fração, ou seja, encontrar a forma irredutível dessa respectiva fração, coisa que a gente já viu em aulas aqui também. Como é que eu simplifico fração? Eu procuro um número que possa dividir tanto no numerador quanto no denominador. Que número é esse, pessoal? Eu posso pensar da seguinte maneira. 20 é par, 120 também é par, eu poderia dividir tudo por 2. Mas aqui eu percebo que eu posso também simplificar por 20, tá bom? Eu havia dito na aula anterior que quando você estiver iniciando, faça pelo menor número possível. Mas como a gente já está um pouco avançado, eu sei que 20 divide por 20 e 120 também. E esse processo é perfeitamente válido. Qual é a fração que eu vou encontrar aqui agora? 20 dividido por 20 vai dar 1, 120 dividido por 20 vai dar 6. O que significa? Significa que 1/6 dos alunos gostam de MPB e são ouvintes da rádio do colégio. Beleza? Então aqui a gente fecha esse segundo problema. Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários também. Tem esse e-mail que aparece na sua tela. Você pode mandar sugestões, dúvidas também para lá. Já aproveite e se inscreve lá no canal, curta, ative o sininho de notificações para ficar bem ligado em tudo que acontece e compartilhe. E ajude o nosso canal a chegar em mais pessoas possível e simbora no nosso próximo problema. Agora vamos fazer um problema de divisão de frações, um assunto que a gente também já viu aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Vamos à leitura que já está também na sua tela. Ó, na classe de Vanessa, 2/3 dos alunos vão participar do campeonato de futebol da escola. Os alunos serão divididos em 4 equipes. Qual fração dos alunos da classe representará cada equipe? Então está dizendo o seguinte, eu tenho um total de alunos, vou fazer aqui novamente uma ilustração para ficar bem claro. Eu tenho um total de aluno e está dizendo que desse total, 2/3 vão participar de um campeonato de futebol na escola. Então 2/3, pessoal, a fração é essa aqui, ó, 2/3 é a quantidade de alunos que vai participar. Então não vão todos os alunos participar, apenas 2/3 dos alunos. Qual fração é essa representada aqui nessa ilustração? O nosso denominador, ele diz o quê? Ele diz o total de partes em que será dividido um inteiro. E o nosso numerador diz quantas partes dessas eu quero pegar. Então, ó, o nosso total de partes é 3 e eu quero apenas uma dessas partes. Aliás, uma não, eu quero 2 dessas partes. Então, 2/3 é a mesma coisa que essa representação aqui, beleza? E está dizendo que apenas 2/3 vão participar de um torneio de futebol na escola. Ou seja, não vai todo mundo, vai apenas esse proporcional aqui. E dentro desses 2/3, serão formados, então, 4 equipes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2/3, que é esse pedaço, e eu vou dividir para 4, eu vou dividir em 4 equipes. E aí entra o conceito de divisão de frações. Vocês se lembram como é que faz divisão de frações? Primeira coisa a esclarecer aqui, ó. Então, 4 também é uma fração. Mas que fração é essa?
é a fração 4 e o denominador é 1, porque 4 dividido por 1 é igual a 4, por isso não se coloca 1, não aparece 1, mas ele está presente ali. Quando não aparece, é 1, beleza? Então o que é que eu devo fazer? Você se lembra da nossa regrinha de divisão de frações? Vamos fazer aqui, ó, a nossa regrinha da orelhinha que a gente fez. É uma regrinha feia, mas é uma regrinha que pode ajudar muita gente. Façamos nossa orelhinha. E o que é que eu devo fazer? Ó? Eu coloco aqui, ó, 2/3 dividido por quanto? Dividido por 4 sobre 1. É ou não é? Isso não é uma divisão de frações? É a mesma coisa. Essa notação e essa notação é a mesma coisa. 2/3 dividido por 4 sobre 1 é a mesma coisa aqui. 2/3, um tracinho que representa também a divisão, 4 sobre 1. Agora vamos fazer a nossa regrinha. Se você não sabe como funciona esse dispositivo, volte na nossa aula lá de divisão e multiplicação de frações, que lá vai estar bem explicadinho para vocês, tá bom? Então o que é que eu faço? Eu pego os que estão de fora do maior aqui, ó, e coloco em cima. Quem são os que estão no maior? Olha só, vou apontar aqui para ficar bem claro. É o 2 e o 1. 2 vezes 1. E quem estão no menor aqui, ó? É o 3 e o 4. Coloca aqui, ó, 3 e 4. Resolvendo isso aqui, ó, não vai dar para terminar ali em cima, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Resolvendo isso aqui, 2 vezes 1 dá o próprio 2. 3 vezes 4 dá 12, olha só que maravilha. Então significa que 2/12 do total de alunos da escola vai representar cada equipe. Mas eu posso simplificar isso aqui também, ó. Eu posso dividir por 2 no numerador e dividir por 2 também no denominador. Vou encontrar uma fração equivalente a essa. 2 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 6. Significa o quê? Que 1/6 dos alunos representará cada equipe. Ou seja, para cada aluno da escola, para cada 6 alunos da escola, 1 vai para cada equipe. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui essa aula. Peço que vocês se inscrevam lá no canal, ajudem o canal a espalhar, a crescer. Não se esqueçam de ativar os sininhos de notificações para receber avisos de novas aulas que rolarão por aqui. E muitíssimo obrigado por assistir o Mundo Métrico Matemática. Um grande abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.